Você já se questionou por que os nossos avós pareciam ser mais felizes do que a gente? Porque a verdade é que hoje a gente tem acesso à informação mais fácil, à educação, as escolhas a gente consegue fazer de forma mais individual, de acordo com o que a gente quer morar, onde a gente quer morar, o que a gente quer fazer, com quem que a gente quer se nos relacionar, e até mesmo as questões que antes eram preocupações constantes, como por exemplo abrigo, como comida, é mais facilmente acessadas comparadas com as gerações anteriores. Mas o ponto é, por que que apesar de todos esses avanços a gente não se sente proporcionalmente mais feliz? Por que que a gente é uma geração que apesar de muito conforto, a gente se sente a todo momento mais ansioso? Né, proporcionalmente a gente é uma geração mais ansiosa. Ao mesmo tempo, a gente está todo momento conectado, né, as redes sociais nos geraram isso, mas a gente se sente cada vez mais sozinhos. Ou apesar de ter muitas opções, a gente parece que se sente ainda mais perdido. Esses questionamentos surgiram na minha cabeça quando eu li esse livro aqui, e aqui tem um trecho, e o livro não é diretamente sobre isso, mas ele tem um trecho que ele fala, que a abundância da vida modesta foi substituída pela escassez de uma vida complexa. O que que ele quer dizer com isso? E ele também cita que a prosperidade foi, tem se tornado, né, para algumas pessoas, o produto da imaginação. Então, o que que ele quer dizer com tudo isso? A gente ouve a todo momento, eu pelo menos escuto muitas pessoas falando: "Nossa, quando antigamente eu era mais feliz, né, quando" gerações mais antigas, assim. "Então eu tinha menos, mas eu era mais feliz". Então é justamente essa abundância da vida modesta, de uma vida mais simples. E agora a gente vive essa realidade da, escassez de uma vida complexa, desse sentimento de que apesar de ter muito, a gente tem pouco, né, é uma contradição. E por que que a prosperidade virou fruto da imaginação? É no sentido de que a gente tem tantas referências, tanta coisa, que a gente não consegue mais focar naquilo que pra gente é próspero. Então assim, a gente a todo momento, a prosperidade, eu percebo que quando a pessoa ela não tem muito fixo o que pra ela faz ela feliz, o que ela quer pra vida dela, ela pode até que em dado momento ela chegue àquilo que ela determinou, mas que esse ponto que ela chegou vai ser recalculado para uma nova meta, de acordo com a vida de outra pessoa. Então, porque antes a gente tinha poucas referências à nossa volta, então a gente tinha mais contato com os familiares, com os amigos mais próximos, os vizinhos, eram poucas pessoas. Hoje a gente tem acesso, né, principalmente por conta das redes sociais, a gente tem acesso a milhares de pessoas. E por que que eu acho que, não seria um problema esse acesso? Não seria um problema se a gente de fato conseguisse, como adultos maduros, estipular o que faz sentido pra gente e ter aquilo muito bem determinado. Não quer dizer que você não pode alterar os seus pensamentos, a sua modo de ver a vida, mas ter muito firme naquilo que está sendo alterado porque de fato você quer, porque fez sentido pra você, ou porque alguém te convenceu que você deveria seguir isso. Então, são 2 coisas muito diferentes. E aí pesquisando mais a fundo sobre isso, eu achei um artigo no Substack que ele fala, né, o título do artigo ele é: "Mais rico do que nunca, nem um pouco mais feliz por isso". E ele coloca alguns gráficos, ele faz algumas pesquisas muito interessantes que de fato faz essa comparação de que a gente tá mais rico, assim, proporcionalmente, né, do que as gerações anteriores. Não tô dizendo que a gente tem eu tenho mais dinheiro e você tem mais dinheiro, mas assim, em geral a população, tem mais condições, né, mais acesso facilitado. Mas também isso não está sendo traduzido em felicidade. Eu acho que o principal ponto disso aqui, a gente olhou muito tempo para como que a gente pode solucionar problemas de base, assim, de sobrevivência. Então, olha, eu vou ter que a gente precisa pensar primeiro como a gente vai conseguir que toda a população tenha alimentação, que toda a população tenha segurança, que toda a população tenha saúde, que toda a população tenha educação. Significa que isso, hoje acontece, que todo mundo tem acesso a isso? Não. Mas o ponto principal é, por que que apesar de mais gente ter acesso, a gente não tem uma melhora de felicidade também? Por que que não é algo proporcional? Onde que entra essa dualidade, né? E essa dualidade também é analisada pelo paradoxo de Easterlin. Esse paradoxo também responde aquela pergunta que tanto se faz, né? Dinheiro traz felicidade? E o paradoxo responde que o dinheiro traz felicidade até certo ponto, porque de fato, quando você não tem as condições básicas de vida, né, alimentação, moradia, educação, segurança, e você alcança isso, você melhora a sua qualidade de vida. Mas depois disso, você acaba que passa de se perguntar: "Será que eu tenho", para de se perguntar, na verdade: "Será que eu tenho o essencial para viver, o mínimo necessário para viver, para sobreviver?" E aí começa a se perguntar: "Será que eu tenho o essencial comparado aos outros?" Então passa a ser mais uma questão de comparação social. Depois de suprir as necessidades básicas, o dinheiro acaba não trazendo tanta felicidade se você se comparar com outras pessoas, e dependendo do seu contexto social também, né, porque se comparar com alguém no interior é diferente de se comparar com alguém na capital. Então depende muito do seu contexto social para dinheiro, né, para responder essa pergunta se dinheiro traz ou não felicidade, depois de suprir
as necessidades básicas. Até porque em determinado ponto a gente acaba se acostumando com alguma conquista. Então a gente chega em uma conquista que a gente queria muito e fica muito feliz, se empolga muito, mas daqui a pouco aquilo passa e volta para um momento estável de felicidade, que é chamado também a esteira hedônica, né? Que é um momento mais tranquilo, mais sereno, que você fala: "Ah, beleza, e agora? Qual que é o próximo passo, né? Eu quero outra coisa, né? Eu quero uma novidade e tal". Mas como reverter isso e conseguir de fato ser uma geração mais próspera e também mais feliz? É olhar para aquilo que as gerações anteriores olhava, né, com muita naturalidade. Entender que tudo que a gente precisa, né, em questão de sentimento, de sensação que o dinheiro não compra, né, bem clichê, ele também não tá, essas coisas não estão em um gráfico de crescimento econômico. São coisas como relações mútuas, né, sentimento de pertencimento, sentimento de comunidade, sentimento de confiança também, propósito, também respeitar, apesar dessa sensação de comunidade, né, de essa busca de pertencimento ser muito importante, respeitar a sua própria individualidade, suas próprias escolhas, determinar o que é essencial para você. E entender que você não precisa tornar a sua vida uma busca sempre por mais coisas, por mais conquistas. Você pode olhar para sua vida, entender que ela é imperfeita, que ela é limitada, que ela não tem tudo que poderia ter, todas as possibilidades do mundo, mas que ela é o suficiente para você. Então você olha e fala: beleza, eu não tenho tudo, mas eu tenho o suficiente. Se você gostar desse vídeo, curtam, se inscrevam no canal e me acompanhar no meu Instagram, @nicolenasso_.